Olá, pessoal! Eu sou a Vivian Ortiz, editora do site da revista Ana Maria. E você já me viu várias vezes, né, no site, na live da editora, no estúdio, mas como você pode perceber, a gente está de casa, né, especialmente por conta da epidemia do coronavírus. Seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, nós estamos produzindo todo o conteúdo do site da revista Ana Maria no esquema home office, ou seja, cada integrante da equipe está trabalhando diretamente da sua própria casa, como todos devem fazer, todos que conseguem fazer isso devem fazer por conta da nossa saúde. Exatamente por isso, as nossas lives nesse período vão ser um pouquinho diferentes, né? À distância, cada um na sua casa. E hoje a nossa convidada é a escritora Yuna Kim, que também é jornalista e empresária. Mas quem é ela? A Yu, ela nasceu em Seul e veio morar no Brasil quando ela tinha 6 anos. Por conta de todo esse histórico, ela acabou se dedicando à pesquisa dentro da comunidade coreana no Brasil. E com toda essa história do coronavírus, foi justamente a Coreia do Sul que chamou a atenção do mundo, né? Como um exemplo de país na hora de lidar com o coronavírus. Isso porque, apesar da alta taxa do grande número de casos, a taxa de mortalidade está baixa ainda. Mas como que a Coreia do Sul reagiu à epidemia do coronavírus? E o que os outros países, incluindo aqui o Brasil, podem aprender como um país? Justamente para saber tudo isso, que a gente vai conversar com a escritora. Yuna, você pode me dar um oi aqui para a gente te chamar para te colocar ao vivo? A gente está esperando um oizinho da Yuna, aí a gente consegue continuar a nossa conversa. Yuna, um pouquinho, gente, ao vivo é assim. Aguardando a Yuna. Aqui, achei ela na nossa... Vamos colocar ela aqui na nossa... Pra gente conseguir conversar. Ixi, acho que... Aqui. Oi, Olá, Yuna, tudo bom? tudo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, aparentemente sim. Muito obrigada por participar da nossa conversa, né? E para a gente tentar levar informação para as pessoas sobre o coronavírus. Ah, obrigada. É a primeira vez que eu estou participando assim, junto com alguém na live. Ah, Eu tô meio não, vai dar tudo certo. desacreditada. É o esquema home office, né? Todo mundo de casa. É, Para a gente começar o bate-papo, eu queria entender o que por trás do sucesso da Coreia em salvar vidas no meio dessa pandemia. O que você avalia? eu acho que a Coreia estava mais preparada, né? Tanto em questões de hospitalares, ou até mesmo questão de hábito, de culturalmente os hábitos que os coreanos tinham, acho que ajudou muito. E acho que a comunicação entre o governo com a população, ela foi muito próxima. A gente parar, nós estamos danados. Voltou. Oi, voltou. É que eu passei a epidemia quando eu estava em janeiro na Coreia, né? Eu estava em janeiro, passei o início de fevereiro também. Então, quando estava aquela coisa de que surgiu o primeiro caso de coronavírus na Coreia, eu estava lá, junto com um grupo de brasileiros, alunos do Centro Cultural que estavam aprendendo língua coreana. A gente estava numa universidade e algumas pessoas foram chegando e a minha irmã também chegou no dia que foi descoberto o primeiro caso de coronavírus. E aí a reação das pessoas, como o governo foi acompanhando. Eu não sei se a internet então, não sei se parou de repente quando eu estava falando, porque a sua imagem parou, mas a minha continuou. Pode voltar um pouco, acho. Ah, tá. Eu vi o começo dos dois países, tanto da Coreia e do Brasil, o começo do coronavírus quando começou a se espalhar, né? E acho que dá para ver uma diferença cultural e diferença de como o governo e as pessoas receberam essa notícia muito nitidamente.
E acho que a conversa, a comunicação com o povo coreano aconteceu de uma forma mais tranquila do que aconteceu no Brasil. Acho que no Brasil, acho que no começo foi um pouco conturbado. O que que você acha? Até agora está um pouquinho conturbado, né? As pessoas falam, faz isso, aí vem o governo e fala, faz aquilo, a gente fica meio É, confuso, né? E no caso da aham. Coreia, que foi isso? Eles já falaram, olha, gente, isso é um problema de saúde, preciso de ajuda. Por que que ficou tão baixa a taxa lá? Então, é que no começo eles acharam que dava para conter mais. Você vê que o primeiro caso que aconteceu lá também foi de um grupo religioso que estava reunido e aí acabou. Aqui no Brasil também foi festa de famosos, foi um grupo de encontro de um monte de gente que acabou espalhando muito rápido do que Na a Coreia, né, eu epidemia estava em lendo que si, teve né? uma senhora que burlou, estava doente, burlou a quarentena, foi na missa e contaminou todo mundo, né? Que foi a zona É, zero, né, que eles chamam. sim, por isso que se fosse por vias normais, acho que não teria espalhado tão rápido assim, porque a Coreia, uma coisa que eu fiquei, todo mundo um dia estava lá com o grupo, de repente o celular de todo mundo começou a tocar, fazendo que nem alarme, né? Aí eu falei, ué, Aham. todo mundo colocou alarme no mesmo horário? Era o governo mandando a mensagem para tomar cuidado, que descobriu o coronavírus, ou de tempos em tempos a gente recebia um alarme não por escolha própria, mas porque o governo mandava para todo mundo. Então a gente ficava em alerta mesmo sem querer, entre aspas, né? Então o governo estava sempre avisando a gente e a gente estava na universidade, por exemplo, e eu estava direto em conversação com o diretor da universidade e os professores, professor-chefe. E ele falava, ele sempre ia atualizando e ele recebia ordens do governo dizendo, ó, não pode fazer formatura, não pode fazer nada que aglomere as pessoas. Então, eles estavam sempre recebendo orientações do governo. E num Primeiro dos caso, dias, no primeiro caso, o governo já começou a fazer isso. e, por exemplo, desde o aeroporto, um exemplo que dá para ver nitidamente é quando você chega no aeroporto. Quando eu voltei da Coreia para o Brasil, eu não passei por inspeção nenhuma, eu saí como qualquer dia normal. Só que na Coreia, quando você sai do avião, você tá naquela área que saiu do avião, daquele portão, daquele corredor, né? Aí tem aquela aglomeração de gente. Aí tem uma porta que você vai ter que passar para passar no corredor do aeroporto para ir para a imigração e tal. Só que nessa porta já forma filas, eles fazem um scanner, pegam o seu passaporte e eles recolhem um papel que pergunta sobre sintomas, se você teve, em que países você passou. Então você passa, saiu do avião, você já passa por um esquema de eles conferem o seu Mede estado, a né? temperatura ou não? Eu acho que a temperatura não é não é como o nosso, mas ele faz o scanner da gente já logo que a gente chega e recebe o passaporte. E no aeroporto os funcionários já estavam todos de máscara, preparados para receber as pessoas que voltavam de viagem. Então, você chegar na Coreia, a forma como você passa pela primeira porta é totalmente diferente. Então, o primeiro cuidado já passa depois que você desce do avião, né? E não sei se você viu, mas os coreanos têm costume de usar máscara. Sim, é uma coisa muito oriental, né? De se você tá doente, você já bota máscara, não Uhum, compartilha isso com os outros, né? É bem uhum. cultural. Sim, e eu acho que isso também é uma das coisas que ajudou os coreanos, porque no Brasil tá muito aquela coisa, como você falou, o governo fala isso, e do próprio governo, algumas pessoas falam isso e algumas pessoas falam outra coisa. E aí Mas você fala, o que que eu sigo, né? Fico em casa, é, vou trabalhar, morro vírus, morro sem dinheiro, o que que a gente faz, né? E os e coreanos, eles estão em casa? assim, a orientação é de ficar em casa, claro. Só que na Coreia não precisou fechar os estabelecimentos comerciais, fora os não essenciais, como no Brasil. Porque quando eu estava lá em fevereiro, por exemplo, já a área de turismo onde era mais gente na rua estava vazio. Todo o comércio funcionando, mas estava vazio.
E tem um shopping subterrâneo que é muito cheio e tem uma livraria que é a principal, que aparece em todas as novelas, todo turista vai. Só que estava vazio. Então, não é porque o shopping estava fechado, não é porque a livraria estava fechada, mas era por opção. Tinha muita pouca gente na rua, muita pouca gente em shoppings. Então, não precisou dessa medida do governo fechar estabelecimentos para conter as pessoas em casa. Então, as pessoas, elas, por livre e espontânea vontade, elas deixavam, tomavam mais cuidado, né? E eu acho que o uso de máscara é muito importante para isso. Porque uma das coisas que eu percebi é que eu fui no supermercado, eu saio pelo menos uma vez por semana para ir no supermercado. E Aqui no agora, Brasil. aqui no Ou lá. Brasil. Aqui, porque lá eu saí todo dia, na verdade, porque como eu estava com um grupo e eu tinha tempo para voltar para o Brasil, o pessoal foi pagando sua passagem aérea, os custos da viagem é muito caro. Então, mesmo com coronavírus, alguns com cuidados e alguma programação eles tinham que fazer. Não dava para ir lá para o país e ficar confinado no hotel, né? Então a gente fez umas paradas obrigatórias de tanto turismo, a gente fez as aulas, só que as aulas eram em salas com 10 alunos e a sala era grande, então o nosso cronograma a gente fez até o final que tinha que fazer. Só que os alunos estavam todos usando máscara, estavam usando álcool gel, estava toda hora lavando as mãos, e a gente não ia no lugar aglomerado que tinha um monte de pessoas, lugar fechado. Então, esses cuidados a gente tomava sempre. E, por exemplo, quando eu cheguei, a gente ficou em 4 cidades. A gente foi tanto para Jeju-do, que é ilha paradisíaca, ilha de, né, que todos os turistas coreanos vão muito e um pouco antes de estourar o coronavírus na Coreia, os chineses, como era a época de Ano Novo Lunar, Ano Novo Chinês, um monte de chinês foi para lá. Aí o professor até comentou: nossa, vocês tiveram muita sorte porque vocês passaram pelo Jeju-do, que é a ilha paradisíaca, uma semana antes dos chineses irem de monte lá, e aí vocês foram e vocês já voltaram antes disso. Então, Fazer a gente... uma aspas aqui que o vírus surgiu na China e lá era o epicentro, só estava Sim, saindo essa observação do professor. sim, aí ele falou, nossa, vocês tiveram muita sorte por causa disso. E aí o problema da Coreia também, eles estavam num dilema, porque Ano Novo Chinês, as universidades coreanas, a Coreia recebe muito turista chinês e as universidades recebem muito aluno chinês. Então, nessa época que na Ásia não tem bastante feriados, e os dois principais feriados prolongados, um deles é o Ano Novo, que na Coreia não é o 1º de janeiro, é o Ano Novo Chinês, Ano Novo Lunar. E aí todos os chineses tinham voltado para casa. E aí eles Sim. estavam tudo de volta. Então estava todo mundo com nervos à flor da pele, pior ainda, porque o vírus começou na China e os montes de chineses foram para casa voltar e depois eles estavam de volta na Coreia. Então as universidades também estavam muito preocupadas com essa situação, né? E aí, uma das coisas que a gente pode ver é que os hábitos da Coreia são muito importantes, mas a tecnologia, né? E porque tem aplicativos lá. Eu não cheguei a testar os aplicativos porque eu cheguei no Brasil no início de fevereiro e no final de fevereiro que as pessoas começaram a usar mais os aplicativos que você baixa e aí você consegue mapear. Tem um que é de Corona Map, que é de mapear as pessoas que estão com coronas próximas de você. Então você você entra no aplicativo e aí você consegue saber em volta onde estão as pessoas que estão contaminadas, né? Ou que pegaram o vírus. Então, eu acho que esse tipo de tecnologia, aplicativo também, você vê que as pessoas estão tomando cuidado, a pessoa vai buscar informação, né? Acho que é Eu muito estava vendo, interessante isso. inclusive, você consegue ter informação de onde a pessoa que pegou o coronavírus circulou, né? Sim, Mas circulou. assim, as pessoas não estavam reclamando também um pouco da invasão de privacidade, não é? Então, é que na verdade existe alguns dados como gênero, de que país a pessoa veio e tal. Tinha algumas informações, mas não diz o nome da pessoa. Então, de uma forma, a privacidade da pessoa acho que foi reservada, mas eu acho que essas informações ajudam a pessoa a tomar cuidado onde ela tem que ir, né? Onde é
onde ela tem que transitar, onde ela tem que tomar mais cuidado. Eu acho que isso é muito bom, mas isso só é possível porque na Coreia eles testaram muito, fizeram muitos testes, então eles tinham um banco de dados para fazer esse aplicativo, que é uma coisa essencial para ter o aplicativo, né? Então acho que no Brasil, eu até estava conversando com meu marido, nossa, no Brasil seria bom se tivesse esse tipo de aplicativo, né? Mas aí ele falou, mas aqui ainda acho que falta dados, porque realmente para fazer esse aplicativo falta dados para alimentar. E no Brasil, como a gente não tem testes suficientes, eu acho que talvez não tenha informação suficiente no momento para fazer esse tipo de aplicativo, né? Uhum. É meio complicado mesmo. É. Nem todo mundo tem internet, sei lá, é meio complexo mesmo. É, a gente estava falando da questão dos hábitos, né? Uhum. Que diferenças culturais do Brasil e da Coreia você acha que podem ajudar a agravar a pandemia no país? Porque, por exemplo, eu lembro que, assim, eu não sei se é da Coreia, eu sei que tem uma cultura oriental de deixar o sapato na porta quando você chega. O que você acha que vai ajudar a gente? Então, na verdade, a cultura coreana ou asiática na Coreia é meio parecida. E até na minha casa aqui, os coreanos aqui no Brasil, a maioria tem os mesmos costumes de realmente tirar o sapato na porta, aí já deixa lá e dentro de casa a gente usa até um chinelinho de pano que lava e que usa, não usa nem chinelo, né? De rua. A gente é bem limitado na porta tem vários significados, entre o significado de não trazer a sujeira e ficar espalhando pela casa. E os coreanos, além desse costume com o sapato, por exemplo, o brasileiro tem costume de abraçar, beijar quando for cumprimentar, né? E os coreanos Sim. não. Os coreanos, a gente cumprimenta assim, abaixa a cabeça 90 graus quando encontra a pessoa. No máximo, quando é reunião de negócio, a gente aperta a mão, mas normalmente, quando é uma pessoa de cargo maior e você cargo menor, dependendo, não tem intimidade, só abaixa a cabeça, não tem contato físico. Então, acho que isso ajuda muito também, né? A gente não beija, então, além das mãos, além do corpo não chegar perto da outra pessoa, o rosto, então, nem se fala. A parte que a gente consegue pegar vírus, por exemplo, é pelas mucosas, né? E essa parte a gente mantém distância naturalmente, porque um dos cuidados que eles têm divulgado é manter distâncias de 1 metro com a outra pessoa, 1,5 metros. Só que na Coreia já tem essa distância naturalmente pelo costume tradicional de cumprimento, de chegar. A gente não é uma, a cultura coreana não é de encostar na pessoa, a gente mantém uma distância, mais de respeito, mais de não, a gente se sente desconfortável de encostar na outra pessoa, né? Então acho que isso também acabou ajudando. E claro, o uso de máscara. Uma coisa engraçada que eu queria te falar a gente passou por 4 cidades. E quando a gente chegou em Seul, eu passei no check-in, eu já estava com a máscara, eu já tinha tava tão sufocada da viagem que eu tirei a máscara por um tempo, só para pegar a chave pro quarto. Aí o funcionário falou assim: a senhora quer máscara? Eu falei assim: não, eu tô com a máscara aqui. Eu só tirei agora rapidinho porque eu tava muito abafada agora de ter ficado a viagem toda de máscara. Ele falou: ah, tá bom. E aí no dia seguinte, aí eu comecei a usar a máscara que o hotel fornecia, descartável, usava e jogava fora. Então, só para ver o cuidado, não é de você. O próprio hotel fornece. Sem eu pedir, ele mesmo, todos os funcionários estavam de máscara e eles viam o cliente chegar, o hóspede chegar sem máscara, eles já ofereciam. Então, ou seja, não é para ninguém transitar dentro do hotel sem máscara também, né? Então, aí dá para ver em coisas pequenas. Eu fiquei bem surpresa quando o funcionário ofereceu, porque eu pensei, nossa, imagina ele oferecer para todos os hóspedes, né? O hotel é grande, imagina se eles oferecerem para todo mundo, mas não interessa. Não era isso que era a preocupação deles. Tinha álcool gel em todos os cantos que a gente ia e a máscara também. Não era, a senhora já pediu hoje, então hoje a gente não dá mais. Não. Chegou no balcão, pediu máscara, eles estavam fornecendo as máscaras. Achei isso muito positivo.
É, E olha como é essa coisa de cultura, né? Porque já tinha máscara lá, né? Já tinha o álcool é. gel. Aqui no Brasil, de repente, rolou esse boom da máscara e não tem máscara, não tem álcool gel, é difícil encontrar. Aí a gente fica nessa, né? E eu acho que uma coisa que a gente pode aprender com a cultura coreana também é esse distanciamento. A gente não curte muito, a gente gosta do abraço, do beijo, né? É, Mas esse distanciamento nesse momento é fundamental, né? sim, acho que dá para aproveitar agora, ver alguns costumes de outros países e tentar colocar no nosso cotidiano, porque se o uso de máscara para a gente fosse normal, fosse mais frequente, eu acho que seria mais fácil para o brasileiro receber esse usa máscara, usa álcool em gel. Se já fizesse parte do costume do brasileiro, talvez tivesse mais fácil de encarar o coronavírus agora nesse momento, né? Não seria mais uma coisa que não fazia parte do nosso cotidiano. É. Sim. É uma coisa assim, o mundo mudou, né? Quando Uhum. acabar isso aí, quando acabar a pandemia, que vai acabar um dia, se Deus quiser, a gente vai ter que viver num novo mundo, diferente, né? Com novos hábitos, para tentar não ter uma nova pandemia daqui a pouco. Então é importante esse tipo de gesto, né? De afastar, de usar máscara. Mas vou confessar que é bem estranho, viu? Eu fui com máscara no mercado outro dia. Achei que incomoda super, é meio complicado, né? Tem que acostumar. É questão de costume, né? Tudo é questão de costume. Como você não está acostumado, na verdade eu também não estou acostumada. Quando eu cheguei na Coreia e no hotel eu tirei, porque eu não estou acostumada. Então eu tava com sensação de abafada, alguma coisa me abafando. E aí eu tirei, eu tirava e colocava um tempo, mas eu acho que os coreanos estão tão acostumados a usar máscara que para eles não tinha nenhuma diferença. E eu acho que algumas coisas a gente pode se acostumar também, porque a poluição, dizem que a poluição está cada vez pior, né? E aí as pessoas na Coreia, tanto uma das questões que eles usam a máscara é para proteger da poluição. Então acho que algumas, e lá também o tempo é muito frio, então tem várias questões que eles usam a máscara, né? E aí a gente aproveita essa oportunidade para acostumar um pouco também a usar. Sim, com certeza. Eles estão, então, obedecendo a questão de ficar em casa, Sim, naturalmente. sim. O comércio está funcionando. O comércio está tudo funcionando normal, só que os coreanos eles estão ficando mais em casa, dá para ver nitidamente, porque tem uma rua que chama Myeongdong, que é a rua principal, e lá sempre parece um formigueiro. Tem um monte de gente na rua, nas lojas, que é a loja a rua principal de todos os cosméticos. Todo turista tá lá, dia e noite. Só que pela primeira vez esse ano, quando eu fui lá, tava tudo vazio. Porque os turistas brasileiros não podiam voltar sem passar lá. Então a gente foi, tudo com máscara, tudo, né, encapuzado, porque também estava frio, mas não tinha ninguém na rua. Aí a gente conseguiu fazer as compras rapidinho e depois voltamos pro hotel, mas foi bem tranquilo. Agora, mas eu acho que as medidas é que o governo também tem orientado e tem tomado vários cuidados, e eles são muito, às vezes, o brasileiro, a gente como coreanos, a gente às vezes quando compara o Brasil é um país mais light, entre aspas, não pega muito no pé da gente. A gente comparava de que os coreanos, os filhos dos coreanos, os pais, ficava pressionando os filhos para estudar toda hora e ficava aquela pressão. Só que eu sentia que eu não tinha tanta pressão no Brasil, vivendo com os meus pais aqui, como os meus amigos na Coreia. E eu acho que também tem essa parte de cuidado por parte do governo coreano também. Agora você vê, agora eu vi um comunicado do consulado da Coreia aqui no Brasil, e eles estavam orientando e estavam falando que todo mundo que viajar agora para a Coreia, agora está mais restrito, mas Porque tá agora o mundo todo está restrito para os viajantes, né? E se possível é melhor não viajar mesmo. Mas quando você chega na Coreia, você por si só vai ter que ficar 15 dias de quarentena. Então, é uma questão obrigatória de você chegou na Coreia, você tem que se bancar, mas tem que ficar os 15 dias de quarentena. Então, acho que cada vez as medidas, eles vão, sem algumas medidas mudam, que essa medida de 15 dias de quarentena para todo mundo que chegar, tanto coreano como estrangeiro, não tem diferença com a nacionalidade, que você é sim, coreano, então você não fica de quarentena. Não,
todo mundo que chegar no aeroporto agora vai ficar de quarentena por 15 dias. Então, acho que as medidas que eles vão tomando, as pessoas têm aceitado e têm sido positivas. A gente vê pelo resultado, né? Muito interessante. Calma que volta, gente. Voltou. E sabe uma dúvida que eu tenho? E a É. questão, porque assim, aqui no Brasil tem, vamos falar, vamos voltar na Coreia. Coreia tá, mas as pessoas Voltou. a questão da economia. As pessoas estão em casa, tá falando também que os comércios estão vazios, assim, estão vazios, mas eles estão vendendo. E como que está sendo essa questão da economia? O governo está ajudando, até para tentar ver um exemplo aqui no Brasil, que está todo mundo apavorado com o que vai ficar, como vai ficar a posse do ano que vem. Uma das coisas que eu percebi é que no Brasil, voltou? Voltou? É que uma das questões no Brasil é, por exemplo, é que diferente da Coreia, uns 5 anos atrás na Coreia, o e-commerce já era muito desenvolvido. Eu adorava fazer compras quando ia para a Coreia por internet, porque você compra alguns itens muito barato e ainda chega, se você escolher, chega no dia. Ou você tem a opção de nunca chega 10 dias, um mês, não tem essa opção. Chega no máximo entre 3 dias a 5 dias, mas se você quiser a opção mais rápida, ele entrega até no dia ou dia seguinte. A maioria, muitas coisas chegam no dia seguinte. Então, você vê que aqui, agora a gente não estava muito acostumado com e-commerce. Agora tem gente que tem que fazer economia criativa, tem que desenvolver, agora faz pelo aplicativo, entrega. Só que na Coreia isso já era muito comum, isso já era muito usual. Então acho que acabou não Tanto, gerando né, para tanto, né, como no Brasil. Então, eu acho que isso é uma coisa que internet rápida, internet para todo mundo. Porque às vezes você está no metrô, você consegue pegar internet de graça na rua, todas as cafeterias você vai, todo lugar público, até o próprio. Tem uma parte que a Prefeitura de Seul oferece internet em vários pontos turísticos, então essa parte de tecnologia, essa parte de venda online que eles já tinham, eu acho que ajuda muito para isso. E o governo coreano tem várias formas de incentivo, de programas de incentivo na economia criativa já, né? Então, uma das coisas que o pessoal no Brasil já estava fazendo estudos é de como o governo investiu na parte de economia criativa do país para que isso também fosse um produto de venda no exterior. Então, eu acho que esse modo de economia criativa que o próprio governo incentiva e o próprio e-commerce na Coreia ser muito desenvolvido e ser muito usual na Coreia tem sido menos impactante e até porque na Coreia existe menos movimento na rua, mas o comércio não parou, o comércio as pessoas continua estão vendendo. saindo para comprar, mas aos Sim, poucos, sim, coordenadamente. não aglomerando. Então, se você vê não essenciais, que eles mandaram fechar as lojas lá não estão fechadas, mas elas também vendem e-commerce, elas também mandam entregar. Só que o movimento baixou um pouco, talvez, mas não impacta tanto como aqui, que mandou fechar tudo, né? Então, claro que a escola, essas coisas tem, por exemplo, a escola deu férias antecipadas lá também. E as faculdades também mudaram algumas coisas, mas pelo menos aqui como as universidades estão mudando algumas coisas, algumas aulas online, a Coreia tem muito mais facilidade com isso, porque a própria internet é muito mais rápida, né? E só as crianças que estão sofrendo mais, eu acho que nesse momento que elas não conseguem ir para a escola direito, brincar ou no parquinho, e elas têm que ficar mais com os pais em casa. Tem aquela coisa de elas não conseguirem sair muito e sofrerem por isso, mas se a criança está com os pais em casa também, ela é o mundo delas, então elas ficam felizes com isso. Então, elas podem sofrer um pouquinho mais, mas também estão, por outro lado, com os pais, então não poderia estar no lugar melhor. Então,
lá, como você pode ver pelos números que está sendo contido, a Coreia está conseguindo lidar bem com a situação. Uhum. Então a chave é basicamente ficar em casa, né? Ficar em casa, porque no caso do Brasil as coisas começaram a desandar e tudo teve que deixar as pessoas não ficarem em casa, né? Então É, precisou se obrigar as pessoas a ficarem em casa. E lá já é natural, vamos ficar em casa para cuidar dos outros, né? Como que tá o número lá? Tá baixando já? estabilizou lá. É porque lá agora fez, todo mundo já fez teste, quase não tem necessidade de ficar fazendo teste em massa. E os hospitais lá estão preparados, eles têm como receber todas as pessoas que chegam doentes, porque no Brasil a gente fala assim, se você está com sintomas de coronavírus, não vem para o hospital. Mesmo com sintomas, manda não vir para o hospital, porque você pode não ter e você pegar, e tá naquela então, eu vou fazer o quê? Né? Então, tá nessa situação. Mas na Coreia, não. Na Coreia, tá doente, é para ir para o hospital. E, por exemplo, a minha irmã, durante a viagem, ela ficou com sintomas de gripe. E ela foi para o hospital. A escola mesmo, um funcionário da escola, da universidade, levou para o hospital. E o hospital já queria deixar ela de quarentena. Mesmo que ela não tenha feito o teste ainda, não tenha dado nada, positivo ou negativo, nada, já queriam colocar ela de quarentena e não queria deixar ela ir embora. Então, existe. E lembra do primeiro caso, quando aconteceu lá no hospital, no Morumbi, que liberaram uma pessoa que veio da Itália, Uma disse que casa, estava tudo né? bem Para e liberou fazer. para casa? Só que a minha irmã, quando chegou lá, nem foi diagnosticada ainda que ela tinha o coronavírus, mas o hospital não queria deixar ela voltar para a universidade. Eles já queriam deixar ela de quarentena lá, independente do resultado ser saído ou não ainda. Então, eu acho que essa parte de hospitais ter lugar suficiente para fazer esse atendimento, eu acho que está preparado para isso, né? Então, ajuda a diminuir ou ajuda a tratar as pessoas. Porque lá na Ásia, tanto na China como na Coreia, já passou por isso bem antes da gente, lá estão numa situação que quem pegou também já está curado, né? Então, acho que é como você falou no começo, que isso vai passar. É uma coisa muito temporária. Então, eu acho que é só uma questão. Como a gente foi obrigado a ficar em casa, porque o pessoal não ficava e era mais. Uma forma de proteção, né, do povo, eu acho que é questão muito temporária mesmo. Depois de um tempo de a gente ficar em casa, a situação vai chegar numa situação de controle e a gente vai viver. Até teve aquela vírus da Europa, gripe da Europa, que matou muita gente, mas já passou. Coronavírus vai ser a mesma coisa, vai passar. Mas aí a única diferença vai ser como a gente o Brasil Lidou com isso. lidou com isso, se passou bem, ou se foi um desastre, ou se conseguiu manter, porque existe o desastre que aconteceu na Itália, que acho que lá é a situação pior que aconteceu em todo o mundo. E existem casos de sucesso, inclusive a Coreia, né? Então, o Brasil, onde depois ela vai estar? Ela vai ter contido, ela vai estar numa situação que lidou bem com a situação do coronavírus ou não? Foi um desastre também. E eu acho que agora não está tarde. Dependendo da ação de cada pessoa aqui no Brasil hoje, vai fazer muita diferença do amanhã e do resultado da gente ter passado por esse tempo do coronavírus, né? Então, eu acho que precisou fechar, né? Mas se a gente para as contribuir, pessoas ficarem em casa, né? mas se todo mundo ficar em casa, eu acho que vai. Agora, não os essenciais fecharam, mas os essenciais, supermercado, drogaria, a gente pode ir. E eu acho que para manter essa liberdade, a gente precisa tomar cuidado também, porque imagina se a pessoa vai todo dia para o mercado 3 vezes ao dia, porque é a única forma dela sair. Então, se a pessoa evitar de sair mesmo, porque ela ainda tem países que militares estão na rua obrigando a pessoa a não sair. A gente não Ainda chegou não a essa estamos situação. conseguindo. É. Ainda, né? Então, mas É depende só da você ter gente. como. Então acho que o importante agora é o brasileiro também ficar em casa, né?
Agora, se conscientizar e sair o mínimo possível. Agora, o que eu tenho feito é eu sair uma vez por semana para o mercado. Aí, durante a semana, eu não saio para nada. Eu Até também. se eu peço uma comida, eu tenho feito mais comida em casa, porque a gente compra no supermercado e faz aqui, prepara aqui mesmo, mas uma ou duas vezes na semana que a gente pede comida pelo aplicativo, o porteiro até coloca no elevador e eu não preciso nem descer. Tá Aí eu pego vendo? aqui na frente da porta no elevador mesmo. Então, e uma coisa que eu não vi muito na Coreia, talvez porque eu fiquei mais em hotel e eu não fiquei num apartamento, mas eu não vi esses relatos das minhas amigas que moram na Coreia, é que eu tenho visto no prédio que eu moro e no prédio das amigas, no elevador, as mensagens dizendo para as pessoas, ó, meu WhatsApp é esse, se você precisar ir no supermercado, De pode pedir. idosos, grupo de risco. Se você vive sozinho, você está no grupo de risco, você fica em casa, pode pedir, pode mandar mensagem. Isso é uma coisa que me deixou um pouco impressionada. Eu fui em 3 prédios, né? Eu mesma vi com os meus olhos, não de contar. Eu vejo várias, as minhas amigas, elas também compartilham algumas mensagens, mas eu vendo isso. E a letra escrita à mão, a pessoa escreveu mesmo. Algumas palavras ela escreveu com letras coloridas para dar ênfase, né? Então, acho que esse é o lado brasileiro também de como a pessoa está sendo solidária. Eu não vi esse tipo de relato em outros países e tal, é uma coisa talvez pequena do nosso dia a dia, mas eu fiquei um pouco emocionada com isso. E eu acho que o Brasil tem muitas chances de passar muito bem, porque tem muitas pessoas solidárias, e acho que o mais importante é as pessoas ficarem em casa, né? E se possível, se for sair, se precisar sair realmente, que nem questão de uma vez por semana, sei lá, ir no supermercado para fazer a compra da semana para ficar em casa, ou ir na drogaria uma vez por semana ou cada 15 dias para comprar o remédio que as pessoas precisam, porque a gente precisa higienizar Usar a a comida, tecnologia, tudo, né? né? Dá para pedir remédio, dá para pedir mercado. É, então, o que pedir já pede. Mas às vezes, quando precisa comprar alguma coisa, às vezes nem uma vez por semana eu saio, porque às vezes se o meu marido vai no mercado, ele vai sozinho e eu não vou e fico em casa. Às vezes fico 15 dias sem sair de casa mesmo. Porque eu comecei a ficar de quarentena, quarentena oficialmente começou essa semana, Duas né? semanas. 2 semanas, semana passada, né? Mas eu fiquei de quarentena já uma semana antes. Eu já, uma semana antes, já falei para minha Ixi. equipe trabalhar de home office. Eu já comecei a trabalhar de home office, então eu tô há 3 semanas de quarentena, né? Então eu acho que Mas o você que eu sabe tô que a gente dá nossos pulos para não ter um treco, né? Eu é, moro com um amigo, a gente comprou uma bola de vôlei, tá jogando vôlei na garagem, aí eu uma raquetinha, a gente para se divertir, né? Para fazer alguma coisa, porque senão a gente surta, né? Se só fica em casa, né? Olhando notícia. Então tem que dar um jeito, a gente dá nossos jeitos, né? não, olha a ponto que chegou. Assim, o meu marido, ele falou assim, ele não é de assistir muito TV, principalmente o BBB, né? E assim, ele até falou pra mim outro dia eu comentei, porque tinha o coreano lá, né, o Pyong, aí eu falei assim, e se eu participasse querer participar do Big Brother? Eu, alguma coisa assim, ele falou, não, se você participar do Big Brother, eu vou me divorciar de você, ele falou. Então ele não é de pessoas que assistem esse tipo de programa de televisão e tal. A gente assiste junto agora, e a gente tá. Ele vai pra academia todo dia. Agora que ele não tá podendo ir, que a academia fechou também, a gente faz exercício juntos, né? Aí a gente tá fazendo exercício em casa. A gente tem que inventar de fazer alguma coisa em casa, senão. Aí ele também dispensou a faxineira. Ele paga a faxineira, ele tá pagando sem ela vir. E só que ele tá se desdobrando aqui, ele tá fazendo essas atividades, tudo que tem que movimentar ele também tá fazendo, senão a gente fica louco dentro de casa, né? Então ele também tá fazendo home office, então trabalha, acorda, come no mesmo ambiente fechado, não sai. Ele ainda, principalmente que ia às 6 horas da manhã andar no parque, que agora ele também não consegue fazer isso. Então mexe com a pessoa, né? Mas vai ser temporário. Agora, logo, logo vai passar isso. Já estamos na Na segunda semana. Coreia já estão começando a liberar um pouco mais a quarentena ou não? Ainda estão em Não, quarentena. ainda estamos de quarentena. A orientação é fica em casa.
eu acho que lá também, até metade do ano, acho que o primeiro semestre a gente vê que vai ser mais em casa mesmo. Mas agora, e tava frio de nevar na Coreia, né? Lá é o oposto daqui. E falaram que pro vírus é ruim a temperatura fria, a temperatura baixa. Então, agora saiu do inverno e eu vi a foto do pessoal que eles estão postando na Coreia, tá tudo florescendo, que é a primavera agora, né? Então deve começar a ficar mais quente. Então, e depois da primavera vai vir o calor de morrer na Coreia. Então aí vai começar a sair um pouco mais de pouco em pouco, eles vão começar a sair. Mas todos preparados. Com Mas máscara até e com sem se tocar máscara. muito. Que já é o costume das pessoas, né? E é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que aprender, não se tocar muito, gente. É, De máscara, a gente vai tentar, mas assim, o não se tocar muito, eu acho que é importante, né? Para não eu ficar acho que passando. acho que o interessante é que o costume de outros países que seja diferente, a gente começa a prestar um pouco mais de atenção e ver um pouco mais com respeito e ver o lado positivo, né? Porque antes disso acontecer, se um brasileiro achava que o coreano era muito seco porque não sabe beijar, não sabe abraçar, só cumprimenta assim, se acha que é muito frio, agora ele pode ver o outro lado. Isso também pode ser Faz bom, sentido. né? Então, acho que a gente passa por coisas e a gente aprende coisas diferentes que a gente não veria no nosso dia a dia normal, né? E a gente pode passar a valorizar a cultura de outros países e a olhar um pouco mais o que os outros países estão fazendo, né? E sensibilizar com os países que estão sofrendo mais também. Então, eu acho que é uma fase que é difícil agora, mas na nossa vida a gente vê na história também que nunca foi constante, né? Sempre de tempos em tempos acontece alguma coisa e a gente tem que saber lidar com aquela situação. E aí, Sim. espero que o Brasil também lide muito bem com essa situação agora no momento com o coronavírus. Vai dar tudo certo, né? Deus é pai. Muito obrigada mesmo. Iona, adorei nosso papo. Espero que tenha sido muito interessante para as pessoas, com todas essas informações de outros países, para tentar lidar com o vírus da melhor forma possível, né? Muito obrigada a você pelo seu tempo, espero que as pessoas tenham gostado também e espero que o caso do Brasil também seja um dos casos de sucesso no final das contas, Com né? certeza, se Deus quiser. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau!